Nas principais cidades do país, milhares de pessoas vão às ruas para lutar por um outro Brasil. As recentes manifestações que se generalizaram dia 17 de junho, elas são provas de que existia por baixo de uma aparente apassivamento, de uma aparente normalidade das coisas, uma intensa insatisfação, né? Quer dizer, a marca desse governo, a marca do que a gente chama de democracia de cooptação, era formar um pacto entre classes para permitir um certo padrão de desenvolvimento do capitalismo, submetendo a classe trabalhadora, recebendo muito pouco por essa submissão, né? Através de parcerias público-privadas, através do desmonte das políticas públicas, através do sucateamento da estrutura pública de atendimento às demandas da população e uma intensa privatização, né? Quer dizer, isso foi criando uma série de déficits que precisavam ser enfrentados na educação, na saúde e nos transportes, né? Enganam-se aqueles que acham que essa é uma explosão momentânea unicamente pelo fato de um aumento de passagem. Na verdade, é um descontentamento que foi se acumulando e que agora, pela gota d'água, pelo motivador, assim, o gatilho das passagens, explode em grandes manifestações de massa. Pula, sai do chão, contra o aumento do busão! Pula, sai do chão, contra o aumento do busão! A população foi chamada para ter um comportamento passivo, né? Votar nas eleições, ir para casa e deixar o governo fazer suas alianças, fazer sua governabilidade sem a pressão popular. Isso gera um caldo que a gente poderia identificar como uma despolitização, quer dizer, teve uma despolitização dos movimentos sociais. É natural que o movimento que agora emerja venha como reflexo dessa despolitização, né? Então é natural a heterogeneidade dele, é natural que ele não tenha um rumo claro nesse primeiro momento, ainda que demonstre nítida e enfaticamente essa insatisfação. Nessa heterogeneidade tem aspectos muito positivos, né, de mobilização, de uma nova geração lutando, da consciência da necessidade de que é na luta que essas coisas se conquistam, mas vem também uma série de preconceitos que a experiência histórica poderia ter combatido e que na verdade não combateu, né? Então, por exemplo, preconceito contra partidos, ele é compreensível, ainda que não justificável. Compreensível por quê? Porque a população está cansada de um certo oportunismo político, né? Daqueles partidos que se aproximam do movimento social para vender seus candidatos a vereador, a deputado, a prefeito, e depois voltam as costas aos verdadeiros anseios dessa população. De outro lado, a população também não aceita um partido que quer pular na frente da mobilização e dirigi-la sem participar organicamente da sua construção. Isso é legítimo e é saudável, né? No entanto, há aí um perigo, né? Esse movimento que agora emerge, ele não pode ser entendido como tendo emergido do nada. Nesse período todo, você teve militantes que mantiveram acesa a necessidade da luta por essas demandas, por transporte, por moradia, por saúde, por educação, pela questão da segurança, na vigilância dos gastos do Estado. E esses militantes são militantes dos movimentos sociais, são militantes de partidos políticos que não precisam pedir para ninguém para poder fazer parte de uma manifestação de massa. Se legitimaram com a sua própria construção na luta e na defesa dessas bandeiras, como muitos apoiavam o governo passiva ou diretamente, não é? A oportunidade agora é de encontrar essas duas vertentes, né? Dos movimentos sociais, dos partidos políticos, do movimento independente das massas que tomam as ruas e dar uma direção política para isso. Quer dizer, o que nós queremos com esse movimento? Para o professor Mauriasi, setores conservadores da sociedade tentam agora domesticar e pautar as manifestações. Interessante perceber como que o próprio trato da imprensa alterou durante esse processo. Primeiro criminaliza, são vândalos, são quadrilhas. Depois tenta desqualificá-los. É um movimento de interesse político. Na medida que toma a dimensão que toma, a Rede Globo, os grandes jornais, né, a grande imprensa, tenta domesticá-los pautando o movimento, dizendo ao movimento o que ele deve dizer, né? Tentando trazê-lo para um movimento propositivo que quer uma negociação. Quais são os termos dessa negociação que se apresentam e aí a armadilha, né? O governo, mais uma vez, vai
resolver ou procurar resolver o problema a golpe de isenções. Não é? Dá para baixar a tarifa? Primeiro que era impossível baixar, agora já é possível. Mas como baixaremos as tarifas? Vamos fazê-lo a partir de isenções, de impostos, onde o governo abre mão desses impostos para garantir não a qualidade do serviço, mas a lucratividade das empresas que os exploram. Nós temos que estar atentos para negar essa alternativa. Nós temos que apostar fundamentalmente que a alternativa hoje para a questão do transporte, mas também para a pauta mais ampla que se apresenta na saúde e na educação, é a garantia do caráter público desses serviços, com verba pública, sem a presença de empresas, sejam elas privadas, sejam parcerias público-privadas, seja qualquer outra forma que se apresente.